Saúde a nossa igreja com a paz do Senhor, amém? É sempre muito bom nós estarmos aqui reunidos para contemplar, né, para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Hoje nós vamos dar início ao nosso culto. Nós vamos ter um tempo um pouco diferente hoje, né? Nós estamos com os nossos pastores viajando e o nosso ministério de louvor hoje vai estar ausente, né? O pastor não está, o Thiago também não está podendo. E nós vamos fazer um culto de uma maneira diferente. Mas nós sabemos que quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e nós fazemos as coisas para Ele, né, com excelência, nós sabemos que Deus, Ele se agrada, né, de tudo aquilo que nós fazemos para agradecer a Ele com orações, louvores, adoração. E uma das coisas que o Senhor, falando comigo agora à tarde, eu ainda falando com o Cláudio, já vamos tentar arrumar alguém, e ainda tentamos, né? Aí o Cláudio para mim assim, para de querer da gente. E a gente sabe assim que muitas vezes quando há uma responsabilidade sobre as nossas mãos, das quais nós estamos acostumados a fazer de uma maneira só, né? Nós nos habituamos a esse método. Quando nós precisamos mudar, isso para a gente às vezes gera uma dificuldade. Mas nós sabemos que Deus, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Ele nos dotou de inteligência. E dentro dessa inteligência, Ele colocou em nós a criatividade. Então, assim, nós não criamos nada, mas nós podemos modificar aquilo que é criado. Nós podemos colocar as coisas que Deus criou de uma maneira da qual nos represente. E hoje nós estamos colocando esse culto diante do Senhor de uma maneira que nos representa. A palavra do Senhor diz que nós temos que fazer todas as coisas com qualidade, né? Fazer quando vier as suas mãos, que você faça como se fosse para o Senhor. E nós sabemos que nós temos que fazer as coisas para o Senhor com os recursos que nós temos. E hoje nós vamos usar os nossos recursos, né? Aquilo que o nosso tempo nos deu. Computador, músicas de pessoas que a gente gosta, né? De alguns autores que a gente gosta. Mas nós queremos que esse culto será uma bênção para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor em Êxodo 3. Eu vou estar compartilhando alguns trechos da palavra para que nós possamos dar início a esse tempo de cultuar ao Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, a partir do verso 1, que Moisés ele pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu, e embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. E que impressionante, pensou Moisés, por que a sarça não se queima? E ao ver isso, ele quis ver de perto. Então aqui a palavra diz que ele se aproximou para ver de perto. E o Senhor viu que quando ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Aí ele responde: eis-me aqui. Então disse o Senhor: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. E que nessa noite nós possamos nos colocar diante do Senhor desta forma. Calçados, eles nos remetem à maneira que nós caminhamos por essa terra, né? Em cada circunstância, se é para uma festa a gente usa um sapato, se é para correr a gente usa outro sapato, se é para caminhar a gente usa um outro sapato, se está frio, se está calor, a gente muda o nosso calçado. Então assim, que nós possamos ter entendimento de que esse calçado que Deus remete aqui a Moisés era a maneira que ele andava pela terra, né? Fazendo as coisas de maneira natural, e mostrar para Moisés que a partir do momento
que Moisés ia servi-lo, a maneira de caminhar tinha que ser de uma outra forma. Então hoje, nós como servos do Senhor Altíssimo, dentro desse culto, que nós possamos ter isso no nosso coração, hein? Que para agradar a Deus, nós temos que mudar a nossa forma de caminhar. Porque Deus, Ele nos quer de uma maneira diferente. Porque Deus é santo. E Ele quer que nós também sejamos santos. Então, que nós possamos dar início a esse culto, rendendo graças ao Senhor, porque nós entendemos que Deus Ele é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé, para que nós possamos orar e iniciar esse culto. Amém? Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor por este tempo. Reconhecemos, Deus, que o Senhor é Deus, Senhor Deus soberano, sobre todas as coisas. E nós clamamos, Senhor Deus, a Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos auxiliar neste tempo, para que nós possamos, Senhor Deus, nos posicionar em Ti, com entendimento, Senhor Deus, da Tua palavra, que nós necessitamos, Senhor Deus, ser renovados pelo Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, ter entendimento de tudo aquilo que a Tua palavra nos diz, ter entendimento de que há um Espírito Santo do Senhor que habita em nós e que faz nova todas as coisas. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, que a partir de hoje, o Senhor venha, Senhor Deus, trazer na nossa mente revelação, Senhor Deus, do Teu propósito maior nas nossas vidas. Que nós possamos caminhar por essa terra dando bom testemunho. Que nós possamos caminhar nessa terra, Senhor, andando de maneira diferente. Que o nosso fazer, Senhor Deus, que o nosso ser seja para engrandecer o Teu santo nome. E que o Senhor venha receber, Senhor, este culto de adoração a Ti. Que o Senhor venha receber, Senhor Deus, as nossas orações. Que o Senhor venha receber, Senhor Deus, as nossas intercessões. E que o Senhor receba, Senhor Deus, principalmente o nosso coração. O Senhor sabe que nós somos seres falhos, mas a Tua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Por isso, Deus, nesta noite, nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor venha fazer com que nós tenhamos discernimento e que nós recebamos, Senhor Deus, sabedoria dos altos céus, para que nós possamos, Senhor, ser testemunhos do Senhor nessa terra, para a honra e glória de Ti, em nome de Jesus. Amém. E nós queremos também, como igrejas do Senhor, Ministério Shekinah aqui em Pindamonhangaba, dedicar esse culto em ação de graças à pastora Janaína, pedir para que Deus Ele venha derramar bênçãos sem medidas sobre a vida dela e que venha acrescentar muitos anos de vida e que a vida dela venha ser espelho para nós, que nós possamos olhar para ela como uma mulher que é representante de Cristo nessa terra. Então, que Deus abençoe a vida da pastora e que ela seja uma pessoa muito usada por Deus nessa terra para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, convido aqueles que puderem estar de pé, vamos estar louvando o Senhor. A Daria vai estar colocando na letra para nós, e como a Patrícia falou, hoje nós não temos uma equipe aqui instrumental, nós temos a presença do Senhor nas nossas vidas, amém? Vamos louvar. Aleluia.
Louvar e Deus, vencer. nesse lugar, Senhor. De nossas vidas. Conduz, Senhor Deus, as nossas Ei, vidas. Deus, Conforme a tua vontade. conforme a tua Faça, vontade, Senhor Deus, em nós, Senhor. ela seja manifestada, Senhor, no Pai, no nosso meio. Pai, nós clamamos o Senhor. Leva Jesus as nossas vidas, Senhor. Senhor.
uma honra muito grande. Qual o nome do senhor? Desculpa. Jaime e Elina. Vocês sejam bem-vindos sempre em nosso meio. É muito bom tê-los aqui. Amém? Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor em Provérbios 3. Amém? Esse é mais um momento, né, do nosso culto. É um tempo onde nós temos o entendimento de que nós louvamos ao Senhor também com aquilo que nós temos, né? Nós sabemos que nós louvamos ao Senhor com aquilo que nós somos e louvamos também ao Senhor com aquilo que nós temos, porque nós entendemos que todas as provisões, né, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é para que nós demos honras e graças a Ele. E o dízimo e a oferta, como todos nós sabemos, ele é um mandamento, né? Nós sabemos que a palavra do Senhor ela nos ensina a obedecê-lo em todas as situações. E uma das maiores dificuldades nossa como ser humano é entender que as nossas finanças também fazem parte de honrar a Deus, né? Porque nós sabemos que tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é para que nós, através da direção dele, saibamos cuidar. E a palavra do Senhor vai dizer aqui em Provérbios, no seu capítulo 3, a partir do verso 1, Deus ele vai tratar assim conosco: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois esses mandamentos eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. E aí no verso 5 ele vai dizer para nós assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E aí ele vem nos dizer também: não sejais sábios aos seus próprios olhos, mas tema ao Senhor e evita o mal, porque isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. E aí ele vem dizer no 11, né? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e não se magoe com a sua repreensão. E nós sabemos que nós, como seres humanos nessa terra, muitas das vezes nós achamos que tudo tem que dar certo, né? E muitas das vezes a gente se coloca numa condição dessa, de questionar a Deus. Só que a palavra nos diz que nós temos que honrar ao Senhor independente das circunstâncias, porque a provisão de todas as coisas vem dele, porque tudo foi criado para Ele e por Ele. Então que nessa noite nós possamos reconhecer isso, né? Reconhecer o Senhor como aquele que coloca em nossas mãos o nosso trabalho, e que o fruto desse nosso trabalho, nós como servos fiéis, nós temos que devolver ao Senhor, porque nós sabemos que parte daquilo que nós temos, parte daquilo que nós somos, né? A primeira parte, ela provém do Senhor e é para Ele da qual nós temos que devolver. Então que nesse tempo nós possamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós temos os QR Codes na pilastra aqui do meio, naquela partezinha ali do lado do filtro de água. Quem tiver físico, aqui a gente tem um gasofilácio que pode ser depositado. E quem quiser fazer, né, pelo celular, que fiquem à vontade. E nós possamos dar sequência ao nosso culto, né, com mais esse momento
de adoração ao Senhor, porque nós sabemos que Deus, Ele é aquele que provê. Amém?
eu ainda quero, na presença do Senhor, aleluia, louvado e bendito seja o Senhor, louvado e bendito seja o Senhor, aleluia, que o Senhor venha nos visitar nessa noite, desejamos a presença dEle. Gostaria que, ainda no espírito de oração, de temor ao Senhor, de entender a grandeza dEle sobre as nossas vidas, você fizesse essa oração ao Senhor, esse louvor. Quão grande é o Senhor, papai. Quão grande é o Senhor, Deus. Quão grande é o teu amor pelas nossas vidas, Senhor. Quão grande, Deus, ó Pai, o seu sacrifício de morte, Senhor, por nós, ó Deus. Quão grande, Senhor Deus, ó Pai, o amor que chegou até nós, pecadores, ó Pai. Quão grande, Senhor Deus, é o Senhor, Pai. Aleluia. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Aleluia. 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 Ei, Jesus. Ei, Jesus, a tua luz, ó Deus. Cante ao Senhor, cante ao Senhor, cante ao Senhor, adore o Senhor. Quão grande é o Senhor. Ei, aleluia. Hoje é um culto de adoração ao Senhor. É um culto onde estamos aqui para prestar. Ah, papai, culto ao Senhor, Deus, te agradecer, Senhor, por cada instante de fôlego de vida, Senhor. Te agradecer, Deus, ó Pai, pela permissão, Senhor. O Senhor nos dá, papai, de abrir os nossos olhos, Senhor, de poder contemplar o Senhor, papai, a cada instante, Senhor Deus. Ei, papai. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Praise the Lord. Poder
Glórias ao Senhor, louvado e bendito seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, hoje à tarde, enquanto a Patrícia estava selecionando os louvores, ela e minha filha, e logo em seguida eu vim para cá, para a igreja, para poder testar, pegar o notebook, não tenho muita intimidade com mesa, mas deu tudo certo. E aqui, enquanto eu estava ouvindo os louvores, irmãos, que coisa maravilhosa que foi. Eu me debrucei nesse chão, eu deitei no chão e comecei a orar ao Senhor. Que delícia que é, irmãos, que delícia que é estar na presença do Senhor, que delícia que é você experimentar na presença do Senhor. E enquanto eu estava aqui, aí eu me lembrei que tiraram uma foto do irmãozinho deitado aqui. Ai, que coisa boa! Isso é desfrutar da presença do Senhor. Isso é desfrutar. Isso é você saber que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Sabe? Você pode todas as coisas, não tenha dúvida disso. Nosso Deus é um Deus poderoso, onde você pode todas as coisas. E essa foto veio de encontro à ministração. Vai se entender daqui a pouco. Irmãos, eu quero estar ministrando aos irmãos, mas antes para que os irmãos entendam, eu vou dar uma introdução. Eu não lembro o mês que foi que nós fomos para o sul. Que mês que foi? Você lembra? Também não? Ano passado, né? Março do ano passado nós fomos para o sul, a passeio, e na volta estava lá aguardando a fila de embarque e estava um senhor numa fila exclusiva, uma fila VIP, né? Para quem não sabe o que é VIP, o significado é Very Important Person, ou seja, uma pessoa verdadeiramente importante. E ele estava sozinho naquela fila, só ele, enquanto que nas outras filas, classe econômica e tudo mais, estava abarrotado de gente, e eu estava numa delas. E eu tive o prazer de chegar naquela pessoa, reconheci pelo nome de Deus. Inclusive ele é um homem que fala, que é discipulador do nosso pastor, ou seja, é um discipulador. Aí então eu cheguei, mas antes de chegar até ele, eu meti a mão no meu bolso, porque uma coisa eu aprendi, irmãos, a questão da honra. Nós temos que honrar aqueles que são bênção na nossa vida. Nós temos que honrar. Dízimos e ofertas faz parte disso também. Honra ao Senhor com tudo aquilo que você tem. Então eu aprendi que sempre que eu encontrar com o homem de Deus, aquilo que eu tiver no meu bolso, seja o valor que for, eu vou abençoar a vida daquele homem. E naquele momento eu coloquei a mão no meu bolso, e o único dinheiro que eu tinha no meu bolso era R$50. Não tinha mais nada. Eu peguei aquele dinheiro, firmei ele bem na palma da minha mão para ninguém ver, e fui na direção daquele homem. Aí perguntei para ele: o senhor é fulano de tal, né? Ele assim, porque é uma pessoa muito procurada também. Normalmente as pessoas vão, e muitas vezes até para incomodar, nem é para questão de abençoar, de ter uma boa conversa. Aí ele meio assim, virou para mim, eu falei para ele: eu quero abençoar a sua vida, estenda sua mão. Aí, não, mas não precisa sim.
estenda sua mão. Ele estendeu, eu liberei na mão dele, né? Não fiquei conversando com ele porque aquele não era o propósito que Deus tinha colocado no meu coração naquele momento. Simplesmente Deus me direcionou: vai, me abençoe e volta. Fiz isso. Aí, a very important person, né, entrou no avião primeiro. Glória a Deus por isso. Logo em seguida fomos nós. Voo, graças a Deus, foi muito bom. Chegando aonde distribui as bagagens, primeiro saiu a very important person. Estou falando certo, Tiago? O Tiago é nosso, pode ser o nosso professor de inglês aí futuramente, hein, Tiago? Então, aí ele saiu primeiro, foi até a direção, né? Para quem conhece o aeroporto, tem lá as bagagens ficam, né, rodando numa esteira, e ele foi para lá. E logo em seguida fomos nós. Aí eu fui lá para pegar a minha bolsa, né, a mala. Peguei a minha mala. Enquanto isso ele estava esperando aí. Ele virou para mim: você é um cara muito abençoado, hein? Eu que, né, sou vivo dessa maneira, né? Mas eu que tenho um cartão, né, posso fazer as coisas com mais velocidade. Estou tendo aqui que aguardar. Aí logo em seguida veio, né, a mala dele, nós conversamos um pouquinho. E eu me senti muito honrado, irmãos, porque Deus me equiparou ali naquele momento. Deus mostrou para mim: olha, não é um cartãozinho que te separa do meu amor. Você é igual a ele, tenha certeza disso. Esse homem de Deus, o homem que eu gosto muito, gosto das ministrações dele, Luiz Hermínio, apóstolo Luiz Hermínio. Ele que ministra sobre a vida do pastor Casas, que ministra sobre a vida do nosso pastor Levi. Então olha só, Deus me deu uma oportunidade de abençoar a vida de um homem. Aí em contrapartida Deus permite que eu possa viver no mesmo nível, não digo espiritual, mas como gente, como pessoa, né? E isso é bom demais. Aí então eu entro na ministração e quero que os irmãos abram. A gente vai discorrer bastante, irmãos. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Ele vai falar assim, ó: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E em seguida ele fala: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia! Creia nisso. Creia nisso, que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, Deus do ouro e da prata. Então, irmãos, eu estava discorrendo a respeito disso, né? E talvez muitos irmãos não conheçam a história, principalmente a história da igreja. Mas a história, ela se dá, né? E tomando como base o feudalismo, nós temos uma pirâmide social. E essa pirâmide social, daquela época, né, do clero, onde você não tinha liberdade para chegar na presença do Senhor, até que o véu foi rasgado de cima a baixo, né? E ali você pôde acessar o Santo dos Santos. Mas até então, a pirâmide era o seguinte: era o rei, era o clero, era a nobreza e depois os servos. Olha só que coisa. Olha só onde, né, ficamos. De certa maneira ainda acontece isso. Acontece muito. Nós temos a nobreza, né? Nós temos aqueles
bambambãs, e lá embaixo, na pirâmide, né? Classe média, alta, classe média, média, classe média baixa, que é aqueles mais pobres, né? E isso, fazendo um paralelo, que é onde a minha ministração, aquilo que Deus esteve falando comigo, Ele me leva. Nós não temos que nos ver dessa maneira natural. Nós somos filhos do Deus do ouro e da prata. Nós somos filhos a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. A partir do momento que nós entendemos quem é o nosso Deus, o único e suficiente Deus. E aqui ainda quero fazer um paralelo de uma pessoa, de um filme que eu assisti, um camarada que eu gostava muito porque eu me achava parecido com ele, hoje não mais, Richard Gere. Pelo menos o cabelo era igual, né? Esse filme, se alguém depois se interessar, o título dele é Amor Sem Escalas. Eu quero fazer um resuminho desse filme para você entender o que é uma pessoa quando ela tem muito do natural e o espiritual está lá embaixo. Esse filme tem muito a ver com isso. Esse filme é de um homem que anda pelo país dele, Estados Unidos. A função dele é ir para empresas preparar pessoas para serem despedidas. Mas aí, nessa trajetória dele, ele não é uma pessoa casada, ele é uma pessoa que tem um ótimo nível de vida, vive num excelente apartamento, tem um excelente salário. O cartão de voo dele, para eles lá, é esse VIP, que poucas pessoas conseguem, porque ele está viajando constantemente, toda semana, quase que a cada 2 dias ele viaja milhas e milhas, e com isso ele é reconhecido, por aquela agência aérea. Mas aí o que acontece? Esse camarada ele se envolve com uma outra colega de trabalho, que mais tarde vai descobrir, ele não sabia, eles tinham um relacionamento, sempre que se encontravam como marido e mulher. Ele levava ela para passeios, inclusive para casa dos pais, para poder participar de um casamento da irmã mais nova. E no meio do caminho ele descobre que aquela mulher era casada, e simplesmente ela fazia aquilo para satisfazer as necessidades dela. E aquilo mexeu muito com ele, porque trouxe a memória dele que ele não tinha ninguém, ele não tinha uma família, ele não tinha um braço para poder correr. Ele até queria, quando ele tentou se envolver, querer algo mais com aquela mulher, foi onde ele descobriu isso, que aquela mulher já tinha família. E aquilo deixou ele muito arrasado. E ele era uma pessoa também que era palestrante. Aí durante as palestras dele, ele levava uma mochila, tirava essa mochila, e essa mochila era a base da ministração dele, da palestra dele. E ali ele falava a respeito das coisas que as pessoas carregavam, o peso que elas carregavam de coisas mal resolvidas. Mas olha só que coisa, ele falando disso, e ele tinha um relacionamento mal resolvido, se eu não me engano, com o pai dele. E ali era uma pessoa falando de coisas que não vivia, vivendo uma realidade que não era dele. E o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos? Meus irmãos, nós somos, repita comigo, eu sou mais que vencedor em Cristo. Creiam nisso, porque a leitura que eu fiz, que me trouxe à mente essa história, desse filme,
é de pessoas. Quantas pessoas você conhece que até tem dinheiro, que tem família, parece que tem uma vida muito boa, mas se você for sondar a pessoa a fundo, você vai ver que ela é uma pessoa triste, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que muitas vezes não sabe nem o motivo da sua existência, não sabe por que está aqui, vive um dia após outro, carregando um fardo danado. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço muitas, né? E nem sempre são pessoas de posse, são pessoas até que não têm uma condição financeira boa, mas que estão passando por esse mundo sem ter conhecimento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso Cristo. Jesus é que deu a vida por nós. E essas pessoas estão passando assim pela vida, passando sem ter esse discernimento, e estão sofrendo. Estão sofrendo. Pessoas estão tentando suicídio. Pessoas estão querendo tirar suas vidas, porque sentem um vazio muito grande. Elas não estão tendo para onde correr. E a palavra de Deus diz que haverá um tempo que até as pedras clamarão. E esse tempo chegou, irmãos. As pedras estão clamando. Quem é que vai ministrar? Quem é que vai pregar? Quem é que vai falar do amor do Senhor? Quem é que vai abraçar essa vida com a disposição, assim como nós temos lá em João 13, quando Jesus ele deixa o seu manto de lado, pega a toalha, põe na sua cintura e vai lavar os pés daqueles apóstolos. Aí ele se depara com Pedro, que a princípio diz para ele: não, eu não aceito isso. Aquilo ali é uma questão de arrogância. Quantas vezes, quero te levar a pensar nisso, quantas vezes você esteve com pessoas que você tentou falar de Cristo, tentou levar a palavra do Senhor para ela, e ela te ignorou? Quantas vezes? Quantas vezes, Anderson? Oh? Várias vezes. Quantas vezes, Edinho? Várias vezes. Daria quantas vezes? Muitas. Muitas vezes. Vocês estão vendo o que eu estou falando aqui? É muito grave, irmãos. Nós aqui, como cristãos, nós como pessoas convertidas ao Senhor, nós temos por obrigação clamar pela vida dessas pessoas. E nós como igreja Shekinah estamos fazendo isso nesse tempo agora. Nós, liderança, temos que tirar um tempo de jejum, oração, palavra e intercessão por pessoas que desejamos estar na presença do Senhor, para que o Senhor ele venha nos auxiliar, para que Ele venha nos dar discernimento, nos dar sabedoria ao falar, ao ministrar na vida dessas pessoas, porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que os sinais estão evidentes. Só não consegue entender os sinais que não tem discernimento. O Senhor Jesus está à porta, Ele está batendo. O Senhor Jesus está aqui, e Ele está desejoso de vidas. Ele está desejoso de que nós sejamos usados, mas para isso precisamos ter esse entendimento que nós somos seres espirituais. Quero que os irmãos abram comigo lá na carta de Romanos, livro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28, em seguida. Romanos 8, 28. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. 8, 28 ele fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Diga comigo, eu sou a imagem do Filho de Deus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, aos quais predestinou. Diga comigo, Deus me predestinou. Também me chamou. Creia nisso. Aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu Filho próprio, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele a graça de todas as coisas? Imagina isso. Você foi agraciado, eu fui agraciado com o quê? Com a morte de Cristo. Dá para imaginar o que aconteceu com Cristo? Da forma que Ele foi judiado, dilacerado. Eu não consigo nem mencionar na minha mente, não consigo nem chegar perto da possibilidade do sofrimento que Ele teve. Imagina assim, se eu estou caminhando e dou um chute numa pedra com meu dedo, já é horrível a dor, não é? Quem já não fez isso? Quem já não deu uma dopada numa pedra, né? E de repente até perdeu a unha, né? Já aconteceu isso comigo. Que dor! Agora, como é que a gente vai dimensionar a dor de Cristo? Cara, não tem jeito. Não tem jeito de fazer isso. E olha só, por que aconteceu isso? Para que a graça dele viesse sobre nós, para que ele nos mostrasse que é possível vencer a morte. E no nosso caso, é vencer aquilo que está aqui nesse mundo, é sair como mais vitorioso sobre as potestades que estão ao nosso redor, potestades, principados. A nossa luta não é contra a carne, mas a gente vive brigando com a carne, e principalmente a carne do outro. A gente vive querendo morder o outro. E eu digo que eu também já passei muito por isso. Ainda se eu não segurar a minha carne, eu acabo mordendo também. Mas é por isso que a gente tem que buscar esse Espírito, estar sempre buscando, se enchendo da palavra, se enchendo de oração, sabe, ouvindo louvores, deixando o nosso espírito mais quebrantado na presença do Senhor. E uma coisa que eu costumo ministrar: 3 maneiras de você se aproximar mais de Deus: jejum, palavra e oração. Esse é o critério. Esse é o nosso suporte como cristão. Então, se você não tem essa prática, comece a fazer. Comece a tirar tempos de jejum, tempos de oração, tempos de palavra, porque é só assim para a gente vencer o diabo, vencer o maligno. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fugirá de vós, fugirá de você, fugirá de mim, fugirá de vós. Mas como é que eu resisto ao diabo? Renovando a minha mente. Romanos 12, 1 e 2, é a renovação da mente. Eu renovo a minha mente, buscando mais do Senhor. Além da Bíblia, tem outros livros que são agregados à Bíblia. Muitos autores aí, muitos bons, que nos direcionam. Um que eu gosto muito de ler, Luciano Subirá, próprio Luiz Hermínio, são homens íntegros. Temos aí o nosso pastor Levi também, que escreveu um livro recentemente. Nós temos aqui um livro também de um dos pastores da nossa rede, li esse livro, muito bom. A gente tem que se encher da presença do Senhor, se encher de boa informação, porque daí tem como você combater
fazendo um adendo aqui, eu tenho um amigo muito querido, e ele, né, é PJ. E numa conversa, né, eu muitas vezes eu estou com ele, eu até prefiro nem cutucar, porque a palavra de Deus diz também que a gente não deve perder tempo com vãs discussões, né? Discussões teológicas que não levam a nada. Não perca tempo. Mas aí ele me cutucou e foi falar a respeito de quando Eva estava ali e a serpente estava falando. Então, na cabeça dele, no entendimento, a serpente não falou, mas foi a mulher que pensou na mente dela que a serpente tinha falado. Aí eu fui obrigado a intervir e falei para ele: não é isso que a Bíblia diz, não é esse o entendimento que nós temos. Ele fala: não, mas animal não fala. Então, Deus faz milagres? Deus não usou a mula para falar com o profeta? Como que animal não fala quando Deus permite? E aí foi tudo permissão de Deus que aconteceu ali. Tudo permissão de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Não pense vocês que quando Eva foi lá e comeu a fruta, né, e veio o pecado, que Deus não tinha consciência disso. Porque se a gente pensar dessa maneira, nós vamos dizer que Deus, né, é um desnorteado. Deus não é desnorteado. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente porque Ele sabe de todas as coisas. Onipresente porque Ele está presente em todos os lugares. Irmãos, até lá no seu banho, na sua casa, você nu debaixo do chuveiro, Deus está ali presente. Deus está te vendo. Não pense você que você entrou no seu banheiro, fechou a porta, que Deus não está ali. Ah, não vou entrar não. Não quero ver o céu pelado não. Eu pensava isso às vezes. Imagina se Deus vai querer vir aqui dentro do banheiro me vir desse jeito. Não, meu irmão, Deus já te conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Deus já te conhecia. Deus te conhece. Com roupa, sem roupa, Deus te conhece. Aí, olha só para vocês verem, essa questão do entendimento da palavra do Senhor, de você buscar, porque quando você busca, você estuda, você tem condições, sabe, de, se alguém vier dizer alguma coisa que foge da palavra, você tem autoridade em Cristo Jesus para, sabe, mostrar para as pessoas: não, você está errado, eu não acredito nisso, o que eu acredito é isso, isso e isso. E se ela permanecer no erro dela, amém, irmãos. Olhe por ela e deixe de lado. Olhe para aquele Espírito Santo, porque é o único que convence da justiça, do pecado e do juízo. É o único. Mas daí, continuando aqui, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E o versículo 34: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, também intercede por nós. É outra coisa aqui também, irmãos, para nós sermos mais que vencedores, para nós sermos, sabe, o VIP da cristandade, nós precisamos ter esse conhecimento. Quem é que intercede por nós? Só existe um, que é Cristo Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só vai ao Pai quem vier a mim. Esse a mim é Cristo. É Cristo. Então, quem é o nosso intercessor? Cristo Jesus. Aquele que intercede por nós. Único. Finish. Acabou. Ah, mas eu creio no santo fulano, beltrano, ciclano. Irmãos, santo fulano, beltrano, ciclano foram pessoas que passaram por essa terra e deram bom testemunho. Fim. Estão ali, dormindo, aqueles que creram em Jesus e confessaram Ele como Senhor. Estão ali.
Agora, pode alguém que morreu interceder por mim? Não. Somente um que morreu e ressuscitou. Ele não está morto, como algumas religiões pregam. Ele não está morto, ele está vivo. Somente Ele pode interceder por mim e por você. Somente Ele. Então, para eu ser um Cristo, pequeno Cristo, que é um cristão, eu não sou Cristo, mas eu sou um pequeno Cristo. Eu sou um imitador de Cristo. Você é um imitador de Cristo. Então, para eu ser um cristão verdadeiramente importante para o Senhor, eu tenho que ter esse discernimento de quem é Deus na minha vida e subjugar a minha vontade na presença do Senhor, de entender que é Ele, por Ele e para Ele, porque aí são todas as coisas. É Deus, não existe outro. Então, quando eu tenho esse entendimento, quando eu vou de novo falando, citando, eu gosto muito de citar essa passagem, porque eu não entendo uma pessoa que tem poder, uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que está à direita do Pai, tirar o seu manto, deixar de lado e lavar os pés nojentos, sujos dos apóstolos, porque eu não faria isso. Imagina um camarada lá no deserto, andando com aquelas sandálias, né? Alguém aí já usou Havaiana além de mim? Antigamente? Você lembra que a Havaiana ela fazia aquele caldo preto? Irmãos, eu gostava de raspar aquele caldo com a unha. Era nojento. Mas eu achava muito engraçado, sabe? Aquele caldo, né? Aquela poeira, aquela coisa nojenta sair na unha. Será que sou eu que fiz isso, irmãos? Será que sou eu? Aí, achei mais uma. Glória a Deus! Aí, né? Então tá bom. Retiro meu glória a Deus. Mas, irmãos, eu vou achar mais pessoas, viu? Eu vou trazer aqui ainda para dar testemunho disso que eles faziam. Mas imagina você, aquele pé encardido, suado, nojento, aquela unha maltratada, de repente até com bicho. E o Senhor Jesus vai lá e lava aquele pé, mostrando para mim e para você: oh, se humilha aí, oh, para com isso, oh, você não é mais importante que ninguém, oh, deixa esse orgulho de lado, oh, presta atenção naquele nojentinho lá, aquele que você torce o nariz, é ele que eu quero, é naquele lá que eu quero que você vá. E eu já disse aqui algumas vezes, irmãos, eu tinha uma dificuldade muito grande com pessoas alcoolizadas. Eu tinha nojo. Mas tudo isso por conta daquilo que eu vivia na minha casa. Meu pai toda sexta-feira chegava embriagado em casa, mal conseguia se colocar sobre as pernas. O primeiro lugar que ele ia era o banheiro vomitar. Era o primeiro lugar. E a minha casa era uma casa pequena, né? Antes dele ter construído uma casa maior, era uma edícula. E naquela edícula era o quarto do meu pai, o quarto meu, da minha irmã, sala e banheiro. Então, quando ele vomitava no banheiro, recendia em toda a casa. Os irmãos já tiveram o desprazer de sentir aquele cheiro de bebida misturado com vômito e tudo mais? Eu já. Desculpe aqui a nojerice, irmãos, mas o que eu estou trazendo é que os irmãos tenham entendimento, ou pelo menos tenham um pouquinho de noção, né, daquilo que o seu Jesus, o meu Jesus fez por nós. O cara foi cuspido, o cara foi escarrado, ele foi dilacerado, a pele dele foi rasgada cada vez que ele tomava uma chicotada.
E tudo porque João 3,16. Tiago. E Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, Tiago. É isso, irmãos. Olha só o tamanho do amor. E quantas pessoas que se dizem: eu não mereço, eu não mereço, eu não quero isso para minha vida, eu não sou merecedor desse amor. Quantas pessoas eu já vi falando a respeito disso? E você vai falar para a pessoa: olha, Deus te ama de tal maneira. Mas aí, como é que você convence essa pessoa? Não tem jeito, a não ser pelo testemunho de vida. O seu testemunho de vida vale muito. O seu testemunho de vida vale muito. É que nem o pastor Renê, ele fala, pregue o Evangelho, se possível, use palavras. Tem noção disso? Pregue o Evangelho, se possível, use palavras. O que ele está dizendo aqui? É o seu testemunho que vai conquistar, é o seu testemunho que vai levar pessoas a Cristo. Irmãos, eu tenho uma dificuldade muito grande dentro da minha família, mas eu procuro ser verdadeiro, eu procuro dar um bom testemunho. Não sou perfeito, como muitos de vocês aqui não são perfeitos também, mas a gente está aí, lutando. Cada dia é uma luta, cada dia é uma conquista, cada dia é uma derrota, cada dia é uma vitória. E é assim que a gente vai caminhando. Porque se a gente não tem derrota também, não tem sentido. Não tem sentido. Porque a palavra do Senhor, ela diz que nesse mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele está dizendo isso, é porque ele está afirmando o seguinte: olha, você vai ter problemas, eu vou ter problemas. Não é toda hora que eu vou estar alegre. Vai ter momentos que eu vou estar triste. Vai ter momentos que vão tentar me derrubar. Mas eu tenho que saber quem é Deus na minha vida. Quem é esse Deus que eu creio. E é isso que eu quero afirmar nessa noite com vocês. Cada um. Repita comigo, entenda bem o que eu vou dizer. Eu sou. Repita comigo, eu sou. Very important person. Dá para falar? Vamos de novo. Eu sou. Very important person. Você é uma pessoa muito importante para Deus. Creia nisso. Independente da língua que seja, inglês, francês, chinês. Eu podia até arriscar um chinês aqui, mas não sei falar chinês. Ainda vou aprender. Mas creia nisso, você é mais importante para Deus. Nunca no seu coração tenha isso na sua mente, sabe, no seu coração, que você não vale nada. Você vale muito. Você vale um alto preço, preço de morte, preço de cruz. Tem noção disso? Tem noção disso? Preço de cruz. Cristo, Ele pagou um preço muito alto pela sua vida e pela minha vida. Eu às vezes eu fico pensando assim: meu Deus, mas por quê? Por quê? O que eu tenho de bom? A palavra de Deus diz que bom ninguém é. Ninguém é bom, a não ser o Pai. Jesus vai falar isso. Aí eu entendo o seguinte: não
Não é porque eu sou bom. Não é porque eu sou bom que eu ganhei esse amor. Não é porque sou bom que o Senhor me escolheu. É porque eu entendi que Ele é meu Deus. Eu entendi isso. Eu trouxe essa verdade na minha vida. Independente das minhas capengadas, independente, sabe, do dia que eu levanto mal-humorado, independente disso, Ele é o meu Deus. E é Ele que melhora o meu dia. É Ele que me faz sentir melhor. Né? Eu passei por muitas circunstâncias na minha vida. E até recentemente. Frustrações, dores. Mas eu digo o seguinte, irmão, sabe, com toda a certeza desse mundo, eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Saiba você também quem é o seu Deus. Sabe, se você tem dúvidas ainda no seu coração, medite no Senhor, medite na palavra. Vou provocar os irmãos aqui. Se hoje você for recolhido, você tem certeza que vai estar com Cristo Jesus reinando com Ele? Eu tenho. Você tem certeza? Eu tenho. Agora eu quero te dizer o seguinte: se você não tem certeza, busque no Espírito Santo essa certeza. Por que eu tenho essa certeza no meu coração de que eu vou reinar com o Senhor Jesus se eu morrer ou se Ele voltar antes? Porque eu sou bonzinho? Negativo. Porque se eu disser que eu não tenho pecado, eu faço de Deus mentiroso. Mas é porque eu aceitei esse Jesus como meu único e suficiente Salvador. A graça dele me bastou. E agora eu estou aqui dentro de um processo de crescimento espiritual, dentro de um processo de aprendizado, dentro de um processo de maturidade na vida cristã. E é isso que nós temos que ter. Nós vamos começar agora, no mês de março, 2 escolas que nós chamamos. Uma escola direcionada para mulheres e outra para homens. Escola de Esther, direcionada para mulheres, toda quarta-feira, às 20 horas aqui, a partir de março. Faça a sua inscrição se você ainda não fez. Toda quinta-feira, sacerdócio real para os homens. Para quê? Para que a gente tenha crescimento espiritual, para que a gente cure as feridas que ainda não foram curadas. Você tem feridas que não foram curadas, aí não precisa responder não. Mas você tem feridas que ainda precisam ser curadas? A maior parte de nós tem. Às vezes coisas que a gente nem lembra. Às vezes é a falta de um perdão que não foi dado lá atrás, que você fica se cobrando hoje. Que hoje talvez você não tenha mais a oportunidade de chegar na pessoa porque ela já foi recolhida. Quantas pessoas nós conhecemos nesse nível? Irmãos, quantas feridas são abertas ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, e muitas vezes a gente não se dá nem conta disso. Então por isso nós precisamos caminhar com pessoas que tenham esse discernimento, caminhar numa igreja que tenha disposição de trazer cura, libertação para a sua vida, de trazer um estudo de discernimento, de trazer crescimento espiritual. Nós estamos nos dispondo a isso, nós, Igreja Shekinah. E convidamos você também de outras igrejas, porque aqui nós não estamos pregando placa de igreja. Nós queremos ver o corpo de Cristo sarado, curado, o corpo de Cristo que tenha o discernimento, a sabedoria, que tenha o entendimento que vai reinar com o Senhor. Porque tem muitos irmãos que estão dentro das igrejas e não têm esse entendimento de que vão estar com o Senhor Jesus. Quer ver uma outra coisa, fazendo um adendo aqui, rapidinho? Quantas vezes eu vi pessoas vindo
para um dia, para uma noite, um culto da família, um culto onde ia acontecer a ceia do Senhor. Aí você chega na pessoa: irmão, você vai ceiar? Não, não vou não. Aí, se você tem mais, eu muitas vezes tenho mais intimidade, liberdade com a pessoa, chego nela, e até mesmo por conta da função de pastor também: por que isso não vai ser, irmão? Não, porque essa semana tem coisas que eu fiz, tem coisas que a palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Amém. Você tem que se examinar a si mesmo. Mas é o seguinte: quando você não participa da ceia do Senhor, você está desprezando aquilo que Cristo fez pela sua vida. Não faça isso. Se você está em pecado, esse é o momento. Peça perdão. Peça perdão para Deus. Aqui é o momento. Peça perdão. E Deus vai te perdoar. Porque nós somos nova criatura. Está lá no livro de 2 Coríntios 5, 17. Se tiver dúvida, vai lá e leia. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Todas as coisas se fizeram novas. E não quer dizer que você não vai pecar. Não quer dizer que você não vai dar seu escorregão. Ninguém está livre disso. Mas quer dizer o seguinte: olha, você tem que ser pronto em correr aos pés do Senhor e pedir perdão. Então, se você está me ouvindo aí, se você não tem evitado participar da ceia do Senhor, não faça mais isso. Não faça mais isso. Porque aí você está desprezando o sacrifício de Cristo. Cristo, Ele não morreu em vão por nós. E esse dia onde nós nos juntamos para lembrar do sacrifício de Cristo, que eu creio que deveria ser todos os dias, mas esse dia em potencial a igreja toda se une para celebrar aquilo que Cristo deixou por nós, esse legado da graça, da misericórdia e da salvação. Estamos quase na hora, né? Amém, Tiago? Eu tinha mais textos aqui para poder compartilhar com os irmãos, mas não vou judiar, não. Ai, irmãos, eu estarei com os irmãos. Abrisse comigo, ainda em Romanos 8, e alguém lesse para mim, versículo 37, um vozeirão. E se quiser vir aqui, ler do meu lado aqui, seja muito bem-vindo. Romanos 8, 37. Alguém? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Entenderam? O que você é? Fala mais alto. Mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Very important person. Sério aqui, com certeza, sabe que esse Cristo Jesus que morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia, está sentado aos céus, junto a Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir e julgar os vivos e os mortos. Entenda bem isso. Ele não vai julgar só os mortos, ele vai julgar os vivos e os mortos. Ninguém vai escapar do julgamento. Então, sejamos bem aceitos na presença do Senhor. Irmãos, se coloque de pé em nome de Jesus.
Irmãos, se você ainda tem alguma dúvida de que você vai estar reinando com o Senhor, não tenha essa dúvida no seu coração. Não permita que Satanás ele venha tentar te convencer do contrário. Não permita que Satanás ele venha tentar jogar mentiras na sua mente. Não permita que Satanás venha tentar brincar com aquilo que é precioso. Não permita que Satanás tente te mostrar aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro. Caminho de morte, caminho de destruição. Não permita que Satanás tente mostrar para você a todo momento um passado de desgraça, um passado de corrupção, um passado de maldição. Não permita isso na sua vida. Creia, você é nova criatura em Cristo Jesus. Creia que as coisas já se fizeram novas. Creia que você é mais que vencedor. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu oro, Senhor, Pai, nessa noite. Eu creio, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Papai. Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade no dia de hoje. Obrigado, Deus, por esse dia, Senhor, o primeiro dia da semana, do qual, Senhor Deus, estamos aqui adorando, Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, ó Pai, louvando o teu nome, Senhor. Papai, que seja uma palavra, Senhor Deus, de convencimento. Uma palavra, Senhor Deus, ó Pai, para edificação, Senhor. Uma palavra, Senhor Deus, ó Pai, que venha, Senhor, trazer alegria ao nosso coração, Deus. Papai, que seja uma semana, Senhor Deus, cheia, Senhor, da tua presença. Que seja, Senhor Deus, ó Pai, um transbordar, Senhor Deus, ó Pai, da tua graça e misericórdia, Senhor. Papai, aquilo, Senhor Deus, que precisamos, Senhor Deus, ó Pai, colocamos diante do Senhor. Sabendo que é o Senhor, Papai, que libera. O Senhor que é o dono do ouro e da prata, Deus. O Senhor, Papai, que nos aceitou como filho, através do sacrifício de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo, Senhor Deus, chamado hoje. Obrigado, Pai, pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Ei, Papai. Se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Louve ao Senhor. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Cidade, Jesus, na
Louvado e bendito seja o Senhor. Amém? Amém. Irmãos, eu quero convidar os irmãos para vir aqui à frente, mas uma coisa diferente. Tá? Como foi mencionado aqui, hoje é aniversário da nossa pastora Janaína. Ela, junto com o pastor Levi, foram os que fundaram esse ministério Shekinah, mais de 11 anos. Eu quero fazer uma homenagem e convidar os irmãos a fazer essa homenagem junto comigo aqui. Eu gostaria que os irmãos viessem todos aqui, porque ela vai estar vendo lá. Amém? Pode vir, irmãos, pode vir. Vem todos aqui, vamos subir aqui. O Anderson já conhece bem aqui, vem cá, Anderson. Pode deixar fora sozinho. Pode sim, vem cá. Não, mas devia ter tanto espaço também. Depois ela vem, tá? Só dá uma conferida para nós, para ver se está todo mundo aparecendo lá. Se precisa. Está pegando todo mundo aí, velho? Mais para cá, irmão. Pastora Janaína. Que coisa linda, hein? Coisa linda, isso aí, senta aí, irmão. Amém? Vem para cá, David. Nós, como igreja de Pindamonhangaba, igreja Shekinah, nós queremos honrar sua vida, pastora Janaína, né? E juntos nós vamos cantar um parabéns para a senhora, um parabéns àquele bem fervoroso. Pastor, eu não vou dançar aqui, como o senhor já me ensinou, né? Porque não tem espaço, mas nós estamos aqui. Eu quero convocar alguém para cantar. Tiago? Vem cá, Tiago. Puxa o parabéns para nós, Tiago. Vamos lá, então. Parabéns para você, nossa casa querida, felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, nossa casa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha, Janaína, tudo! Diga que é bênção, é uma porção de bênção, é glória, é uma porção de glória. Amém? Amém. Fica aqui. Vamos orar juntos aqui. Sobe de novo. Vamos orar, vamos encerrar aqui de uma maneira diferente. Vem cá, Jaque, vem cá. Todo mundo pertinho aqui. O povo queria correr já da sua cadeirinha, mas hoje é um dia diferente, um dia atípico. Eu quero que você junto comigo, né? Ore pela sua família, pela sua casa, sabe? Clame ao Senhor para que Ele derrame das suas ricas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, nossos GPS, nossas escolas, né? Tudo aquilo que Ele tem reservado para nós nesse tempo. E eu quero dar uma oportunidade a Rosângela estar orando por nós. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Pai, nesta noite, mais uma vez, Senhor, te louvar, ó Pai, te agradecer, Senhor, e agradecer ao teu santo nome, Pai. Colocamos, Senhor, diante da tua presença, Senhor Deus, no ministério Shekinah, Senhor Deus, sobre esta cidade, Senhor, de Pindamonhangaba, Senhor Deus. Oh, Pai, Senhor querido, pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, visitando, Senhor, cada vida nesta noite, Pai. Também, Senhor Deus, colocamos, Pai, escolas, Pai, que vão acontecer em março, Senhor Deus.
Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, à frente de todas as coisas, Pai. E que tudo, Senhor, que nós venhamos fazer neste período, Senhor, seja, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. Senhor, que nós venhamos, Pai, diminuir, Senhor, porque a Tua presença cresça, Senhor. Que nós diminuamos, Senhor, para que o Senhor apareça, Senhor Deus. Colocamos, Pai, a nossa vida diante de Ti, Senhor. Colocamos, Senhor Deus, os nossos familiares, ó Pai, os nossos amigos, Senhor. Aqueles, ó Pai, que o Senhor conhece, Senhor, que nós queremos, ó Pai, que estejam na Tua presença, mas que ainda não estão, Senhor Deus. Nós colocamos, Senhor, cada vida diante da Tua presença, Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, visita eles nesta noite, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja visitando, Senhor, e despertando eles, ó Pai, para que eles venham, Senhor, estar na Tua presença, Senhor Deus. Pai, nós colocamos tudo diante de Ti, Pai. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, deste culto, Pai, de mais um dia, Senhor, de poder estar aqui na Tua presença, Senhor Deus. Pai, que não seja só o dia de hoje, Senhor, que é só o primeiro dia da semana, Senhor, mas que seja todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, nos dobrarmos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, Pai, e que é o Senhor que cuida de nós e das nossas vidas, ó Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, Pai, por tudo que ainda vai fazer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que cada um tenha uma semana abençoada, né? Que Deus ele derrame das ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? o Senhor é meu pastor. E nada nos faltará. Aleluia, uma boa semana a todos.